Pronto. Posso? Até dá som e tudo. Oh. Meninas, o que é que vem? Diz, esta reunião está sendo gravada. Pede para Sim. continuar ou para sair da reunião. Tem que carregar onde diz continuar. Certo. Cristiana, vê o exercício, o 27? Sim. Marta, vê o exercício 27? Eu não estou a ver ali onde diz esta reunião está sendo gravada e vejo exercício 27, mas é por baixo, ou seja, isto está em cima do exercício. Então, só fazer aqui uma coisa. Tem que ver se isto funciona. Interromper compartilhamento. A Cristiana não tem som. Depois está a gravar. Não, porque eu tenho mais pessoas em casa. Ah, É só não, para não, estar oh, Cristiano, não tem problema nenhum. Pode tirar o som, não há stress. É porque eu conheci isto pela primeira vez desta forma e então tenho de facto que... deixa-me ver o Paint, é aqui. Vou partilhar. Pronto. Meninas, o que é que vem agora? Agora vejo aqui o normal, o exercício. Certo, vem o Paint, é isso? Sim, sim. Pronto, e a reunião está a gravar. Sim, agora vejo, Pronto, sim. pronto, está tudo a gravar. Ora bem, então vamos começar. Havia então um problema com este exercício porque era difícil. Isto penso que saiu o ano passado, numa prova de avaliação. Ora, o exercício é o 27 do caderno de exercícios de Economia do Turismo deste ano letivo, 2020-2021. O que é fornecido no início do exercício? E antes de começar, este exercício é um exercício de escolha múltipla, onde nós vamos escolher uma de 4 linhas. Portanto, só uma, ou seja, entre a B, C e a D, só uma é que está correta. Certo? Estão-me a ouvir? Sim, sim, sim. Pronto. Só uma é que está correta. Portanto, normalmente as provas são testes abertos, mas dada a pandemia e a prova ter sido online, foi efetuada uma estrutura diferente, com escolha múltipla e verdadeiro ou falso. Eventualmente uma questão aberta possa ter saído. Pronto, não interessa. Ora, quais são os dados que nós temos do exercício? Primeiro, temos um primeiro parágrafo que diz que o espaço de valores não admissíveis que é este. Portanto, o espaço de valores não admissíveis. O que é que diz? O que é que isto quer dizer? Que o preço, o espaço de valores não admissíveis, o preço vai pertencer a 0 e 3,5. Sim. Matematicamente aberto. E reunido 16,5 até matematicamente era mais correto, mais infinito, mas está infinito. Ok? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o que é que nos é dado aqui? Este valor aqui é o que se chama o preço mínimo. E este valor aqui é o que se chama o preço máximo. No fundo, se nós tivermos aquilo que se chama a famosa cruz marshalliana, portanto, a oferta e a procura juntas, e nós tivermos a curva da oferta e a curva da procura, o que se sabe é que este ponto aqui é o ponto de preço máximo. E está ligado com a curva da procura. E este ponto aqui, que é, portanto, este valor. E este ponto aqui é o ponto cujo preço é mínimo. E está ligado à curva da oferta. E está aqui. E, portanto, isto é importante vocês saberem logo no início. Por outro lado, nós temos outra informação que nos diz que vocês têm aí escrito no enunciado o seguinte, que os valores de equilíbrio são, ou seja, este T que aqui está, vamos lhe chamar é asterisco. É o ponto de equilíbrio que tem um P, um preço de equilíbrio, vou só melhorar aqui a escrita, um preço de equilíbrio e uma quantidade de equilíbrio. Portanto, o 8,5 é o preço de equilíbrio e o 40 é a quantidade de equilíbrio. Portanto, o 8,5 está aqui. Está aqui. Aqui. Aqui.
é 8,5. E a quantidade de equilíbrio está aqui, que é justamente 40. E aqui o preço de equilíbrio é 8,5. Pronto. Este ponto aqui, como vocês sabem, é o ponto de equilíbrio. É o E asterisco. 8,5, 40. Entendível até agora? Sim. Mais ou menos. Depois a Marta revê a sessão. Porque a sessão está a ser gravada, entretanto eu envio. Ok? Pronto. Neste tipo de exercício é muito importante vocês saberem o máximo e o mínimo. Ou seja, nesta zona aqui, o mercado funciona. Na zona abaixo do preço mínimo e na zona acima do preço máximo, o mercado não funciona. Por isso é que se coloca aqui espaço de valores não admissíveis. Mas nós vamos colocar algo mais interessante. Onde é que o mercado funciona? No espaço de valores admissíveis. Espaço de valor EVA. O espaço de valores admissíveis é quando o preço vai pertencer, portanto, neste segmento de reta. O preço pertence entre 3,5 e 3,5 está aqui em baixo e lá em cima é quanto? 16,5. Pronto, cá está. Portanto, pode ser dado no enunciado o espaço de valores admissíveis ou o espaço de valores não admissíveis. Ou nem uma coisa nem outra. E vocês terem que achar este valor, que é um ponto, e este valor que também representa um ponto. Ok? Porque é que nós chamamos a este 3,5, o preço mínimo? Sabem porquê? Este preço mínimo está ligado à curva da oferta. E é o preço a partir do qual as empresas podem vender. Elas vendem a partir de 3,5. Pergunta, elas vendem alguma coisa quando o preço é 3,5? Não. Vendem zero. Justamente por isso é que a quantidade oferecida quando o preço é 3,5 é zero. Ok? Nenhuma empresa vende nada a um preço de 3,5. É o chamado preço mínimo. A partir daqui, se o preço for 4, a empresa já começa a vender. Portanto, as quantidades oferecidas já não é zero. Já não são zero. É mais qualquer coisa. Porquê é que 16,5 é o preço máximo? Está aqui. É o preço máximo possível neste mercado. E o preço máximo é máximo na curva da procura. E o que é que isto quer dizer? Para quem procura, o preço é máximo quando a quantidade procurada for zero. Se vocês não procurarem nenhuma quantidade de um determinado bem, é porque o preço está muito alto. É o preço máximo. Portanto, fixem que o preço mínimo está ligado à curva da oferta e o preço máximo está ligado à curva da procura. Certo? Dito isto, vamos avançar. Vamos avançar. E vou perguntar às meninas. Sim. Vocês, o que é que vem agora neste momento? Nada. O PowerPoint em branco. Ok. E agora? Vem o PowerPoint. Sim. Pronto. Ora, então, neste exercício, é assim, eu fiz um exercício, uma resolução proposta mais elaborada, dada a situação. Podia fazer isto de outra forma, mas procurei ser mais profissional. Então, o que é que nós pretendemos investigar aqui, neste exercício? Isto. E, portanto, em função disto, da investigação, teremos a resposta. Portanto, o que nós pretendemos investigar é se o preço que maximiza, e vamos designar maximiza por um M maiúsculo, um A e um X, o preço que maximiza a receita total das empresas, e vamos designar a receita total por RT, cria ou um excesso de procura, ou um excesso de oferta, ou nem um excesso de procura, ou nem um excesso de oferta. Pronto. Ou seja, será que existe um excesso de procura? Será que existe um excesso de oferta? Ou será que não existe nem um excesso de procura, nem um excesso de oferta?
É isso que vamos investigar. E em função dessa investigação, teríamos a resposta. Será a linha A? Será a linha B? Será a linha C? Ou será a linha D? Ora bem, então, o que é que vamos fazer em primeiro lugar? Isto é uma investigação, vamos ter um conjunto de etapas. Eu vou-nos colocar aqui as 4 etapas de investigação. São estas. 4 etapas de investigação. Quais são as etapas de investigação? Primeira etapa. Vamos determinar o preço que maximiza a receita total. Vamos achar um tal preço que maximiza a receita total. Depois, segunda etapa. Vamos calcular neste preço, que maximiza a receita total, vamos calcular quer a quantidade procurada, quer a quantidade oferecida. Para sabermos, na etapa 3, se nós temos um excesso de procura, representada pela sigla EP, ou um excesso de oferta, representada pela sigla EO. Ou nenhuma delas. Podemos ter um excesso de procura, ou um excesso de oferta, ou não ter um excesso de oferta, nem um excesso de procura. E nesse caso, se não tivermos nem um excesso de oferta, nem um excesso de procura, estaremos no ponto de equilíbrio. E até dado no enunciado, certo? Como sendo, portanto, 8,5 e 40. Finalmente, depois destas etapas todas, e com o corolário, vamos assinalar a linha correta, que vale bastantes pontos. A A, a B, a C ou a D. Certo? Então vamos iniciar a nossa investigação com o preço, calcular o preço que maximiza a receita total. Como é que isso faz? Bom, com os dados que nós temos, vamos colocar então aqui a primeira etapa. Vamos fazer isto por fases. A economia normalmente é aprendida como nós fazemos quando comemos um bolo. Vamos comer por fatias, aos bocados. Sabe melhor. Se for o bolo comido todo de uma vez, ficamos saciados rapidamente e até com mal-estar. A economia, se for aprendida aos poucos, é mais saborosa. Alguma dúvida até aqui, meninas? Não. Não. Então, vamos à primeira etapa. O que é que vamos fazer? Vamos maximizar. Ora bem, a condição para maximizar a receita total é esta. O módulo da elasticidade de elasticidade da procura é igual a 1. Se a elasticidade da procura em determinado ponto for igual a 1, nesse ponto, a receita total é a receita total máxima, é a faturação máxima das empresas. Não quer dizer que seja o lucro. Uma coisa é vocês faturarem. Portanto, se tiverem uma empresa que venda, por exemplo, produtos reciclados ou produtos biológicos, até ao final do mês vocês terem vendido, terem faturado 1.000 euros. E eu pergunto, dos 1.000 euros, tiveram 1.000 euros de faturação. E o lucro? O lucro, tivemos um custo de 800. Então, quanto é que de facto faturaram? Vocês tiveram de receitas totais em euros, 1.000 euros, mas de lucro, como tiveram um custo de 800, vão às receitas e tiram os custos. Qual foi o vosso lucro mensal? 200 euros. Certo? O que nós estamos a estudar aqui é a receita total máxima. Aliás, a função receita, vocês também aprenderam isto. A função receita, que é a função da quantidade, é, digamos, como uma montanha. Ou, quem gosta de doces, é uma bomboca. Uma bomboca. E é verdade. E este ponto aqui é o ponto de receita máxima. É a vossa faturação máxima. Está cá em cima. Está bem? E aqui vamos obter, o que é que vamos obter aqui? No fundo, a quantidade máxima que será vendida. Podem ser, por exemplo, 500 unidades.
de produtos biológicos, está bem? E, portanto, o que nós vamos tentar obter é este ponto que terá também um preço e terá também uma quantidade. A quantidade é esta. O preço nós não sabemos. Então, isto é muito importante, vocês saberem. Esta condição, muito importante. Portanto, para maximizar a receita total das empresas, vamos igualar o módulo da elasticidade da procura à unidade. Então, cá em baixo, vamos desenvolver esta fórmula. A elasticidade da procura representa-se por esta fórmula. Menos B, o que é o menos B? É o declive da curva da procura. Não se esqueçam que a curva da procura é igual a A menos BP. Portanto, este menos BP é este parâmetro que aqui está. Depois, em cima, vão colocar o preço e a quantidade procurada. Isto é isto. Isto tem que ser igual a quanto? A 1. Correto? Depois, para simplificar, não vou colocar aqui o equivalente, muitas vezes não vale a pena. Depois, o que é que nós fazemos? O menos B vai saltar para junto do preço. Agora é matemática. Já agora, como vocês sabem, a quantidade procurada é isto. É isto. Esta expressão. Então, por que não colocar A menos BP aqui? Porque sim, vamos colocar. Está bem? Isto vai para aqui. Eu estou a criar, a deduzir uma expressão muito mais simples para vocês rapidamente encontrarem o preço que maximiza a receita total. Reparem, a economia, se isto é a quantidade procurada, vocês sabem que na economia as quantidades são positivas, correto? Sim. E o próprio preço é também positivo. Sim, sim. Ora bem, este menos B é que está, enfim, a destoar. Ele também é negativo. Porque o declive da curva da procura É negativa. A procura tem uma inclinação negativa. Portanto, em módulo, se eu tiver, ou se nós tivermos menos 2 em módulo, vamos obter 2. Portanto, um módulo transforma um número negativo num positivo. E o módulo de um valor positivo é na mesma positivo. Ou seja, se nós tirarmos os... Reparem que vocês passaram daqui para aqui, tirando os traços verticais. E aqui, tiraram os traços verticais. O que é que aconteceu ao valor do lado direito? Ficou positivo. Então, vamos fazer o mesmo neste exercício. Vamos justamente este menos D, vamos tirar estes dois traços verticais, mas ao mesmo tempo temos que transformar uma carga negativa numa carga positiva. Então, o que é que fazemos? Tiramos os módulos e fica. O menos B transforma-se em B. Portanto, vamos tirar este sinal, ou vamos pô-lo positivo. Fica B, P sobre A menos BP. Igual a 1. Pronto. Certo? Esta expressão é muito importante. É o B vezes o preço, A menos BP. O que é que nós temos que encontrar aqui? Vamos ter que encontrar, no fim, vamos ter que encontrar este valor. O preço e o preço. E o que é que precisamos de encontrar antes? Vamos ter que encontrar antes o B e o A. E o A, que são dois parâmetros. No fundo, são dois números. Aqui, o B, o P, é a variável, a nossa variável. O que se vai manter constante é o B e o A. Então, temos que encontrar e dirigir a nossa energia para encontrar o A e o B. Portanto, vamos tentar encontrar, a partir daqui, o preço que maximiza a receita total. Contudo, nós não temos a expressão algébrica da curva da procura. Nós não temos nem o A para colocar aqui, nem temos o B para colocar aqui e aqui, certo? Não temos. Então, se não temos, vamos concentrar a nossa energia no cálculo do A e no cálculo do B da curva da
procura. Ok? A partir da informação que nos é dada. Está bem? Ora bem, vocês têm, quando o preço pertence 0 do enunciado, reunião de 16,5 até mais infinito, eu vou meter mais infinito, nós temos o quê? Isto aqui é o preço mínimo. Isto aqui é o preço máximo, está bem? Ora, este preço máximo, como eu vos tinha dito há pouco, vai pertencer, está ligado com a curva da procura. Ora, quando é que nós temos o preço máximo? Nós temos o preço máximo quando, que é igual a 16,5, e este preço máximo existe, quando a quantidade procurada, no fundo é isto que aqui está, é este ponto aqui. Este ponto aqui é o 16,5. É o ponto que tem o preço de 16,5. E neste ponto, a quantidade procurada é 0. Certo? Então, vamos agarrar na curva da procura e substituir o 0 aqui e o 16,5 onde? Aqui. Então, o que vamos fazer? Fica 0 igual a A, que não temos, menos o B, que multiplica, o preço é 16,5. Ok? Isto é equivalente a... vamos fazer o quê? Resolver a equação em ordem A. Fica menos A igual a menos B. Igualmente B vezes 16,5. Certo. Como nós temos uma carga negativa e uma carga negativa, vamos pô-la. Não sei se para a Cristiana isto é bastante simples. É assim. Cris, pronto. Se calhar aqui é que era o problema, ó Cristiana. E eu penso que resolvi isto, mas gosto mais de meter os parâmetros do lado esquerdo e, digamos, isto é como se fosse uma variável, e a variável B do lado direito. Pronto, fica assim, está bem? Não chega, reparem, nós temos uma equação com duas incógnitas. Eu não consigo resolver isto, nós não conseguimos resolver isto. Então, é preciso arranjar outra equação que tenha também um A e um B. Então surgiu uma ideia genial de se QD é A menos BP e se a curva da procura, além de passar aqui neste ponto, a curva da procura no equilíbrio, sabem, vai passar aqui. E aqui é o ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio é constituído pelo ponto. O ponto tem coordenadas que localizam o ponto. É 8,5, penso eu. 8,5 e 40. 40. Então, eu vou agarrar nestes dois valores e colocar aqui na curva da procura. Portanto, a quantidade procurada é 40. A menos B vezes, e o preço é 8,5. No fundo, eu estou a introduzir aqui a quantidade de equilíbrio e estou a introduzir aqui o preço de equilíbrio. É plausível porque é um ponto que passa na curva da procura. Sendo assim, vamos resolver esta equação em ordem A, se quiserem. Se eu resolver em ordem A, fica B, depois aqui coloco B. Pode ser. Então fica menos A igual a menos 40 menos B vezes 8,5. Concordam? Ou não concordam? Sim, sim. Agora, nós não queremos o menos A, queremos o A. Então fica A igual a 40. Portanto, vamos trocar os sinais de todos. E agora, este troca com aquilo, para ficar mais bonito, não é? Isto é como consertar a gravata. Nós temos que consertar a gravata para ficarmos mais bonitos. Já tenho, ou já temos aqui outra equação. A em função de B. Reparem. E temos outra. Vamos fundir as duas. No fundo, é achar um sistema. Podemos não equacionar matematicamente assim. Podemos não equacionar assim. Mas, o que é que nós sabemos? E se nós substituirmos 40 aqui em cima, fica porreiro, não é? E vou achar o B. Portanto, não mexemos na primeira equação, agarramos no 40 mais 8,5B e colocamos aqui. 40, portanto, no fundo, ou então, repito, não enganemos, vamos fazer assim. Portanto, esta expressão é colocada aqui.
Então, vamos libertar esta. Fica 40. Normalmente eu não resolvo com sistemas de equações lineares, de duas equações lineares com duas incógnitas. Em economia e turismo não resolvo porque vocês têm poucos conhecimentos de matemática. Mas vou fazer assim. Vocês não têm que fazer assim. Têm que só substituir. Pronto. Agarro nesta expressão e coloco aqui. Reparem. O que é que nós temos agora? Temos uma equação com quantas incógnitas? Com uma. Pronto, vamos achar o B rapidamente. Portanto, 8,5B menos 16,5B igual a quanto? A menos 40. A menos 40, sim. Certo? Depois, vamos somar algebricamente 8,5 com menos 16,5. É isso? Sim. E, portanto, isto vai dar... Tem aí a calculadora, também é fácil fazer de cabeça. Tenho. Quanto é que acham que isto vai dar? Será que vai dar? Deu menos 8. Muito bem. Menos 40. É isso mesmo. E agora? B igual a menos 40 sobre menos 8. Não tocam na segunda equação do sistema. Portanto, na calculadora, já agora, há pessoas que fazem assim. Já agora, menos 8B igual a menos 40, vamos colocar este positivo e este positivo. Está bem? Tirar as duas cargas negativas. Fica 8B igual a 40. Também é possível. Bom, o B é igual a 40 sobre 8. Se fizermos na calculadora, a tabuada do 8, 8 vezes 5, 40. O B é igual a 5. E o A? O A, reparem, se o B é 5, ponham aqui o B. Quanto é que dará o A? O A é 40 mais 8,5 vezes... Esse 5. Vezes 5. Portanto, o nosso A, fazendo aqui uma continha na calculadora, 40 mais 8,5 vezes 5, ou 8,5 vezes 5 e depois somam 40, vamos obter o quê? O B. O A, perdão. Quanto é que dá o A? Passam lá na calculadora. 40 mais... Vejam lá se não vai dar isto. Confirmem lá. Faz favor. 82,5. Ou 82,50. Pronto. Pode ficar assim. Portanto, este é o vosso B. Sendo assim, encontramos, vou escrever a preto, que a curva da procura será, como é A menos BP, encontramos a curva da procura, que é muito importante. Portanto, encontramos o quê? Encontramos o A, que é 82,5, e o B, que é 5. Portanto, esta é a curva da procura deste exercício dito difícil. Certo? E, portanto, tem que guardar isto em memória. Tem que guardar isto em memória. Certo? A seguir, o que é que vamos fazer? Encontramos a curva da procura, encontramos o A, encontramos o B. Agora acho que vamos tentar descobrir a curva da oferta. Antes vamos ver se com este valor, se, portanto, com a expressão da curva da procura, tirar isto aqui, portanto, com a expressão da curva da procura, que é QD igual a 82,5 menos 5P, e ainda vamos acima tirar a expressão BP sobre A menos BP, e tínhamos dito que era igual a 1. Esta expressão permite encontrar o famoso preço que maximiza a receita total. Vamos agarrar em 82,5 menos 5P e vão colocar aqui. 82,5 é o A, o menos 5 é o menos B. Portanto, daqui fica. O B é quanto? O B, atenção, o B não é menos 5, o B é 5. É 5, sim. 5P. E agora, A menos BP é isto aqui. Então fica 82,5 menos 5P. É igual a 1, correto? Daqui vamos encontrar o famoso preço que maximiza. O preço que maximiza a receita total.
Ali é menos, ou seja, menos 5p, ali é um 5 que você tem. É verdade. Corretíssimo. 5p igual. Esta expressão é passada para o primeiro membro e fica 82,5 menos 5p, não é? 82,5 menos 5p vezes 1 dá 82,5 menos 5p. Pronto. Isto também dá para fazer logo imediatamente na calculadora. Como assim? Também dá, por exemplo, para pôr 5 a dividir por 82,5 menos 5p. Não. 5 sobre... Está proibido de fazer isso. Está proibido de fazer isso. O que a Marta quer fazer é 5p a dividir por 82,5p. É isso? Sim, 82,5 menos 5p. Ali depois é menos o 5p. Ali entre parênteses, depois meteram entre parênteses lá no... ali. É isto que você quer fazer? Não pode, Marta, não pode. Nós só podemos fazer isso se tivéssemos aqui uma multiplicação em baixo, no denominador. Portanto, temos que passar esta expressão, que é uma subtração, para o segundo membro a multiplicar, porque ela estava a dividir. Sendo assim, menos 5p passa para o primeiro membro, vai ficar 5p. Ou mais 5p. Certo? É isso? E agora, como é que isto fica? Fica 10p, portanto é 5 mais 5, 10p igual a 82,5. Concordam? Sim. Isto é uma aula democrática. E o 10 está a multiplicar pelo preço. Vai passar para o segundo membro a dividir. Portanto, vamos ter um preço de 8,25. Este é o preço, eu vou escrever aqui P, max, é o preço que maximiza a receita total. Ou seja, as empresas vão faturar o máximo possível quando venderem os seus produtos, neste caso o produto e os produtos biológicos, ao preço unitário de 8,25. Certo? E este preço será um preço de referência. Este preço é um preço de referência. Este preço, para que é que serve? Serve para o seguinte. Vamos agora terminar a primeira etapa. Vamos à segunda etapa de investigação. Que é esta. Segunda etapa de investigação. Segunda etapa de investigação. Que é esta. Vamos calcular no preço que maximiza a receita total. Portanto, com este preço, vamos colocá-lo na QD e na QS. Certo? Mas há um problema. Sabem qual é que é? A curva da procura nós já temos. É 82,5 menos 5p. Menos 5p. Falta-nos a curva da oferta. Tem esta expressão... Vamos fazer o mesmo que fizemos da outra vez. Ora bem. A curva da oferta tem uma inclinação, como vocês sabem, positiva. E aqui, sabem como é que se chama este ponto? É o ponto cujo preço é mínimo. E quando o preço é mínimo, a quantidade oferecida é zero. Nenhuma empresa vende aqui. Ela vende, por exemplo, no ponto A, ela vende. Porque o preço é este, é o PA, e aqui é a quantidade A vendida. Está bem? Ela só vende a partir daqui. Portanto, este preço mínimo é dado no enunciado. Não sei se vocês repararam, este preço é dado no enunciado. Está aqui. É o 3,5. Aqui. É este valor aqui. É este. Portanto, quando o preço é igual a 3,5, a quantidade oferecida é zero. Portanto, isto é o preço. Certo? Isto é importante aqui. Porquê? Porque vamos agarrar na quantidade oferecida, vamos pôr aqui. Vamos agarrar no preço mínimo e vamos colocar aqui. Então, bora. Ora bem, quantidade oferecida. 0. C mais D e o preço. É o preço mínimo, 3,5.
vamos resolver a equação em ordem a C. Certo? Este C tem carga negativa, vamos pô-lo com carga positiva e mudamos a carga deste também. Fica C igual a menos, vou trocar isto por aquilo. Pronto. Encontramos o quê? O C em função do... Encontramos o C. Sim. Mas não conseguimos sair daqui, porque só há uma equação. Com quantas incógnitas? Com duas. Com o C e com o D. Vamos precisar de outra equação, uma segunda equação, que tenha C e D. Vamos socorrer-nos do ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, que era 8,540, é isso? Era 8,5, não era? Sim. Ajudem-me lá. Pronto. Vamos fazer a mesma coisa, vamos substituir. Não se esqueçam que isto é a quantidade de equilíbrio. Colocamos, reparem, vamos colocar isto, a quantidade aqui. E vamos colocar o preço aqui. Então, bora. Vou pôr em baixo. Fica 40 igual a C mais D, que multiplica o preço, que é 8,5. Estão a ver? Vamos. Sim. Mas porquê que se multiplica? Então, é a Marta que está a falar? Sim, sim. Oh, Marta, D vezes P. Ah, ok, sim, já estou a ver. Quando nós temos 2x, isto é a mesma coisa que ter 2 ponto. Vezes x. E é a mesma coisa que ter 2 vezes x. É a mesma coisa. Para simplificar, nós usamos sempre o parâmetro e a variável sem nada no meio. Nós sabemos que aqui está uma multiplicação. Certo? Pronto. Então, continuando o nosso trabalho, vou colocar com outra cor. Menos C passa para o primeiro membro, fica negativo. Depois, o 40 passa para o segundo membro, fica também negativo. Portanto, vamos deixar D vezes 8,5 mais 40. E já agora, vamos mudar a carga. Se este é negativo, este é positivo, este é positivo. Este agora vai ser positivo. Este vai ser negativo. Este também vai ser negativo. Vou arranjar isto para ficar mais bonito. O 8,5 passa para ali e o D passa para aqui. Então fica menos 8,5 D. Menos 40. Menos 40. Penso que vai dar isto. Menos 40. Menos 40. Penso que vai dar isto. Não tenho a certeza, mas penso que vai. Mais 40, não, porque quando ele passou para o outro lado... Deixa-me ver. Menos C, menos 40 mais, correto. Portanto, o menos C passa para ali, o 40 passa para este lado, fica negativo, e este, não sei porquê, positivo. É isto. Este passa para ali, fica negativo, depois mais D, certo? Mais, exatamente, é isto. Era isto. Portanto, já temos uma equação, que é C igual a menos 3,5D, e temos uma segunda equação, que é mais 8,5D menos 40. Certo? No fundo, podíamos também fazer um sistema com duas equações a duas incógnitas, e agora podíamos substituir esta expressão lá em cima. Então ficava 8,5D menos 40 igual a menos 3,5D. A de baixo, não mexemos. Desculpe lá. Sim. Aqui quando nós passamos, quando fazemos a passagem do menos C para o mais C... Do menos C para o mais C, sim. Mas fica menos D... Fica. Tem razão. Ok. Só ver uma coisa. Passa para ali. Este é que fica com carga negativa. Está ali, exatamente. Depois este fica com carga negativa e o outro fica com carga positiva. Assim é que é. Aqui está errado. Portanto, eles ficam os dois com carga... Deixa eu ver. Com carga negativa e o outro positiva. Este passa para ali. Isto é só... Eu estou a fazer isto assim porque é uma questão pedagógica, porque não há necessidade de eu me ter enganado aqui. C passa para ali e fica menos. Depois, D fica igual, o 40 fica negativo. Este aqui fica negativo. Portanto, deixa eu ver aqui isto bem. Fica.
Menos C, eu normalmente não faço isto tão devagarinho. Menos C passa para ali, o 40 passa para ali, fica negativo. Passa para outra, fica negativo, sim, depois fica o 8. Positivo. E agora é que vamos mudar as cargas. Portanto, se esta é uma carga negativa, aqui está mais. Se esta é uma carga negativa, fica positivo. Já está. Se esta é uma carga positiva, vai ficar uma carga negativa. Negativo. Pronto, orientamos. Depois, este é uma carga negativa. Quando mudamos o sinal deste, também temos que mudar o sinal do segundo membro, então vamos ficar com uma carga positiva. Recapitulando, fica menos aqui e aqui fica mais. Portanto, lá em baixo fica menos aqui, nesta zona, antes do 8. Senão isto podia dar valores negativos e não pode ser. Não, podia ser, os parâmetros podem ser negativos, tirando o D, que tem que ser positivo. Depois, ali fica mais 40. Pronto. Acho que estamos acertados agora. Sim. Sim, sim. Estamos acertados, sim. E agora, fica... Portanto, esta expressão vai lá para cima, fica menos 8,5 mais 40. E vamos resolver a equação em ordem a D. Mudamos o sinal deste, passa para ali. Não é? A segunda equação nós não mexemos, está de baixo. 5D igual a 40 passa para o segundo membro, fica negativo. Certo? Sim. Continuando o nosso trabalho. Menos 8,5. Depois o 8,5 passa para o outro lado e fica positivo. Ou seja, menos 8,5. Menos 8,5. Menos 8,5. Mais 3, mais 3,5. Fica menos 5. Aqui, menos 8,5 mais 3,5. Menos 5. Dá quanto? Menos 5. Dá menos, só confirmar, dá menos 5. Menos 5D, igual a menos 40. Agora passa-se o D para o outro lado e fica agora passa-se o D sobre menos 40 sobre 5. D igual a 40 menos 5. D igual a menos 40 sobre menos 5. Ou então, vamos tirar esta carga e esta carga. Então fica 5D igual a 40. Tá? Ou então há outra maneira, que é o que está a dizer a Marta, é D igual a menos 40 sobre menos 5. No fundo isto dá na mesma os 8. E aqui nós vamos obter também a mesma coisa. D igual a 40 sobre o 5, que dá 8. Portanto, o D dá 8. Sabem quanto é que dá o C? É muito fácil. Agarrem lá no 8 e ponham aqui. Tem que colocar aqui no outro lado. Ah, não, eu tenho espaço. Não tenho, não. Já não tenho espaço. Portanto, o C é menos 8,5. Vem daqui. D mais 40. É a mesma coisa, substituindo, isto é o método das substituições sucessivas, vezes 8 mais 40, certo? Vamos fazer aqui a continha na calculadora. Menos 8,5 vezes... Menos 8,5 vezes 8 mais 40. Menos 28. Confirmo. Ou seja, a curva da oferta, que tem a expressão matemática ou analítica C mais D, ou algébrica, C mais DP, é esta aqui. O C é menos 28. E o D é mais 8. Não se esqueçam de trás que a curva da procura tinha que expressão? A curva da procura. Tinha a expressão de... A curva da procura era 8,25 menos 5P. 82,5, Marta. Sim, 82, sim, está certo. Desculpa. Menos 5P. Certo? E encontramos algo fundamental. Que é o quê? A curva da oferta e a curva da procura. Certo? Vamos agora, ainda nesta componente, neste passo importante, que é o quê? O que é que diz ali, na segunda etapa, ou no segundo passo? Vamos calcular no preço que maximiza a receita total, que era no 8,25, colocar aqui o total preço. O preço que maximiza, colocar este 8,5 aqui e aqui. Portanto, o preço que maximiza é este.
E este preço, quanto é a quantidade, e, portanto, nós vamos ter, digamos que um desequilíbrio. Porquê? Quando o preço de equilíbrio é igual ao preço que maximiza, tomem nota, não existe excesso de procura nem excesso de oferta. Quando o preço de equilíbrio... Porque é o ponto máximo, ou seja, que é igual às quantidades, que é igual a QD, que é igual a QS. Sim, no preço de equilíbrio, a quantidade procurada é igual à quantidade de equilíbrio. É igual à quantidade oferecida. E também, este preço é igual ao preço que maximiza. Este é o preço que maximiza a receita total. Quando os dois são iguais, não existe excesso de procura nem excesso de oferta. Quer dizer que o mercado está em... Está aqui, este é o ponto. Está em equilíbrio. Equilíbrio. E no equilíbrio, o que acontece, enfim, que não é muito normal, mas acontece, é que o preço de equilíbrio é exatamente igual ao preço máximo. Se acontecer o preço de equilíbrio ser menor, tomem nota, isto é importante, é teoria, que o preço máximo, nós temos um desequilíbrio. E o que é que acontece? Se acontecer o preço máximo ser maior, não é? O preço máximo, vou meter aqui MAX. Atenção, não confundam com o chamado preço máximo que está aqui, na curva da procura. O preço que maximiza, assim é que é. O preço que maximiza, se acontecer esta desigualdade, e vê-se graficamente, o que nós temos é isto. Olha aqui. Portanto, isto é o preço de equilíbrio. E o preço que maximiza é maior, está cá em cima. Vamos ter aqui um excesso de oferta. Portanto, vamos ter um excesso de oferta. Está bem? Se acontecer o preço de equilíbrio ser maior que o preço que maximiza a receita, nós não vamos ter um excesso de oferta, vamos ter um excesso de procura. É isto que vocês têm que saber para os exercícios. E o excesso de procura acontece onde? Acontece justamente... Reparem, aqui é o preço. Aqui, sim. O excesso de procura vai acontecer quando o preço estiver... Estiver abaixo do preço de equilíbrio e acima do preço mínimo. E esta medida aqui, que eu vou colocar a vermelho, este segmento reta, é o excesso de procura. Certo? Ora, o que é que acontece neste exercício? Reparem bem, vocês pensem lá comigo. Quanto é que é o preço de equilíbrio? O preço de equilíbrio é 8,25. O preço de equilíbrio é 8,25. 8,5. É? 8,5. Sim. 8,5? Concorda, sim. Cristiana? Cris? Sim, concordo. Ora, quanto é que é o preço que maximiza? O preço que maximiza é o 16. Não era o 16,5, que era o máximo, que era o ponto máximo. O preço que maximiza, nós encontramos, Marta. O preço que maximiza está cá para cima. Está aqui. Sim, já percebi, sim. O preço que maximiza, que nos dá a famosa receita total máxima, qual é o sinal que eu coloco aqui? Tomem nota, é este de menor ou de maior? É o de cima ou de baixo? É o maior. Portanto, é o maior. Quando acontecer esta situação, nós vamos ter um excesso de oferta ou um excesso de procura? Um excesso de oferta. Procurinha, não excesso de procura. Ou excesso de procura? Excesso de procura. É um excesso de procura, concordo. Porquê? Porque nós estamos nesta situação. Está bem? Estamos nesta situação. Está bem? Então, neste exercício, sabem o que é que vai acontecer? Nós temos que responder, reparem,
das alíneas que vocês têm, olhem lá para o enunciado e para as hipóteses de resposta. A linha A, um excesso de oferta de 5,25. Esta é falsa. Não. É um excesso de procura. A linha B, um excesso de procura de 5,25. Aqui temos dúvidas. A linha C, também é um excesso de procura. Também temos dúvidas. Porque é um excesso de procura. Eu não sei se é de 5,25 ou se é de 3,25, certo? Mas também pode acontecer a D. Ok? Porquê? Porque pode existir, por exemplo, um excesso de procura de 4. E o 4 não está nas questões anteriores. Ok? Então pode ser o D. Então vamos excluir e vamos considerar a B, a C e a D. Como? Vamos calcular a seguir. Justamente, o que é que vocês estão a ver agora? Nada. Estamos a ver só aqui estamos só a ver aqui o de onde diz onde está o excesso de oferta e excesso de procura. Isso é isto. Então vamos à etapa 3 e estamos a terminar. Etapa 3. Para a quantidade procurada e a quantidade, ou para a expressão da quantidade procurada e da quantidade oferecida, vamos para a quantidade procurada e quantidade oferecida determinadas atrás, para estas expressões, vamos colocar lá, digamos que o preço que maximiza e vamos averiguar se existe um excesso de procura ou se existe um excesso de oferta ou se não existe nenhum dos dois. Ora, então, nós sabemos que o preço de equilíbrio, que é 8,25, não, 8,5, perdão. 8,5 é maior que o preço que maximizam, que dava 8,25. Obviamente que vocês, quando resolverem o exercício, não têm que resolver com uma quantidade tão grande de pormenores. Não há tempo. Não há tempo. Portanto, o preço de equilíbrio, que é dado, que é 8,5, é maior que o preço que maximiza a receita total, que nós calculamos. E, portanto, nós vamos estar numa situação assim. Aqui vamos ter o famoso preço de equilíbrio, que é quanto? 8,5. 8,5. Cá em cima, vamos ter o preço máximo. É o 16,5. Isso. E o limite inferior será quanto? Será o preço 3,5. Que é 3,5. Muito bem. E o mercado funciona aqui. O que está a acontecer nesta situação é que, calculando o preço que maximiza, nos dá 8,25. Ora, 8,5 está localizado abaixo do preço de equilíbrio. Está bem? Abaixo do preço de equilíbrio. Viram alguma coisa a passar aqui no meu correio? Deixou aqui uma janela a dizer que eu tenho correio. Vocês viram? Não. É só para eu saber. Também não me apareceu. Vou ver aqui. Sabem o que é isso? É o preço. AX. Não confundam com este preço. Isto é o preço máximo. Isto é o preço que maximiza. E o preço que maximiza é quanto? 8,25. Ora bem, e dá-vos aqui um ponto, que é o ponto na curva da oferta, que vos dá uma quantidade oferecida, que vamos calcular, e dá também um ponto na curva da procura, que dá justamente a quantidade procurada. Portanto, o que vocês verificam aqui é que este segmento reto amarelo é um excesso de procura. Ora, reparem, a quantidade procurada é maior que a quantidade oferecida, o que é normal. Sim. Porquê? Porque se o preço baixou, os consumidores compram mais e quem vende a este preço de 8,25 vende menos. Certo? Portanto, o excesso de procura será de quanto? É QD menos QS. Ainda estamos na mesma. Eu não sei se é B, se é C, se é D. Acerta. Vamos, então, agarrar na curva da procura e vamos colocar lá o preço, este preço. Para saber quanto é que dá este valor, quanto é que dá este valor. Isto é menos, é 5P, é 5, não é? Sim. Quantidade oferecida. É menos, era 28, não é? Menos 28. Sim. Menos 28. Sim. Mais, era 5, não era? 5P, é isto?
Sim, sim. Então, meninas, vamos colocar o 8,25 aqui, e aqui. Então, vamos lá. Ou seja, é vezes, agora faz 5 vezes. Faz 82,5 menos 5 vezes 8,25. Não se enganem. Está bem? Não se enganem. E agora depois é um menos, porque já sabemos que é menos, e depois faz o 20, menos 28 mais 5 vezes 8,25. Quanto é que dá a quantidade procurada? Deixa-me eu fazer, então, 82,5 menos 5 vezes 8,25. 41,25. Está aqui, 41,25. Muito bem. Quanto é que dá a quantidade oferecida? Portanto, a quantidade, o que nós encontramos foi isto. Quantidade procurada dá 41,25. Está bem? Falta achar este valor. Quantidade oferecida, quanto é que dá? 13,25. Dá-me 38. Menos 28 mais 5 vezes 8,25. Sim, a mim deu-me 13,25. 13. Então, 8 vezes... o que está errado é aqui. Portanto, na curva da oferta, não é 5, é 8. O declive. Portanto, aqui é 8. Vem de cima, 8. Façam lá com a travessa, dá 38. Marta, faça lá. Menos 28 mais 8 vezes 8,25. Vai dar 38. Portanto, são oferecidas, ao preço de 8,25, 38 unidades. E quantas é que são procuradas a este preço? 41,25. Portanto, há um excesso de procura. Portanto, ao preço... Não, a mim deu-me... pois, porque eu esqueci-me. Depois fiz outra coisa. Marta, é menos 28 mais 8 vezes 8,25. Se meter na calculadora dá 38. Passa lá, outra vez. Portanto, 38. Ao preço máximo de 8,25, nós vamos ter um excesso de procura. E esse excesso de procura é a diferença entre a quantidade procurada e a quantidade oferecida. Ou seja, será 41,25 menos 38, certo? Ora, se fizerem a diferença entre 41,25 e 38, vamos obter um excesso de procura de 3,25. Confirmem. 41,25 menos 38. Não dá. Portanto, esta medida aqui é 3,25. Que é justamente igual a esta. 3,25, está certo. É igual a esta. É igual a esta. E, portanto, calculado o excesso de procura e o seu valor de 3,25, já podemos olhar para as possibilidades de resposta e tínhamos a B com excesso de procura de 5,25, a C com excesso de procura de 3,25 e a D que era nenhuma das hipóteses anteriores, certo? Nenhuma das hipóteses anteriores. Ora, qual é a resposta certa? É C. É a resposta C. E, portanto, finalizando este exercício, vamos colocar a última etapa. Portanto, a última etapa, vou pegar aqui uma coisa. Vamos colocar a última etapa, que é a famosa resposta, a resposta de ouro, não é? A famosa resposta de ouro. O que é que estão a ver neste momento? Estamos a ver aqui o branco e aqui o céu. Sim, o paint, não é? Então, vamos colocar a resposta final, que é justamente o que é pedido. Está bem? Pronto. Finalmente, vamos assinalar a linha correta deste exercício, ou seja, o preço que maximiza a receita total das empresas é um preço que faz corresponder a... E está aqui a resposta, está aqui.
um excesso de procura. É a linha C que diz um excesso de procura de 3,25. Correto? Sim, sim. Terminámos a horas. O explica, por favor, agradece a presença. Estamos à sua espera quando sentir que somos precisos. E pronto, espero que tenham gostado, que tenha sido útil. E já agora, dúvidas? Nenhumas. Deste nenhumas. Quando chegar, Cristiana, vou. a Cristiana já viu como é que isto se fazia? Não era assim tão fácil. Pois, exato. Não, exato, a questão é essa, é que às vezes a maneira de lá chegar, mas pronto, tendo assim já o exercício resolvido, agora se aparecer outros, já sei o método para lá chegar, por isso acaba por ser Pronto. fácil. Cristiana, Vou ter. envie-me, por favor, aqui. Você sabe trabalhar com isto, com o Zoom? Sim, Então envie-me o seu mail aqui para o bate-papo, está bem? ok, Eu vou mandar esta aula de vídeo para vocês, para a Cristiana e para a Marta. ok, obrigada. Eu vou ter que estudar depois Marta, mais outra vez. envie-me o mail para o seu mail aqui para o bate-papo. Está bem? Temos aqui um bate-papo e isto fica depois guardado, só para mim, e eu depois envio para vocês. E vocês recebem no e-mail o link, porque eu vou mandar isto por WeTransfer, muito bem, e depois clicam no link e fazem o download da aula, está bem? Está certo? Já está. Está certo, obrigada, Luís. Pronto, então vá, portem-se bem, tenham um bom domingo e pronto, espero que tenha sido útil. Obrigada. Obrigado também a nós, obrigado. Tchau, tchau.